Sejam todos muito bem-vindos, quem nos visita. É um prazer tê-lo aqui. Efésios capítulo 3, verso 14. Está escrito assim: por essa razão, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês arraigados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender, atenção agora, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Abre os nossos olhos, Pai, é o meu clamor. Em nome de Jesus. Eu quero falar hoje, nós somos um tempo que, creio eu, que o Senhor está nos chamando para conhecê-lo e levá-lo a outras pessoas. Isso não é uma tarefa fácil. Não é apenas vida devocional e evangelismo. É entender. Eu quero que você entenda que você precisa entender. Então hoje, eu quero falar, meu tema é a medida do seu conhecimento. Você saberia medir o conhecimento que você possui de Deus? Ou quero melhorar? Você saberia medir o quanto que você desfruta de Deus? Você consegue perceber porções de Deus vindo na tua direção e você usufruindo os benefícios dessas porções? Vou te falar, existe um mal na igreja evangélica, principalmente brasileira. Eu vou falar desse contexto, que é o único contexto que eu estou inserido. Existem pessoas que pensam que conheceram Jesus. Elas vivem cuspindo textos bíblicos, elas dizem ter sido batizadas, frequentando cultos, já foram para experiências, retiros, um monte de coisa. Alguns já foram até pastores, líderes em igreja. E olha o quanto de pessoa que fala, eu conheci, eu andei com Jesus. Não está no gibi. Dificilmente hoje você vai por aí pela rua e você encontra alguém que nunca pisou numa igreja ou nunca foi evangelizado. Nunca tentaram levar mensagem para ele. Dificilmente. É bem provável que a pessoa fale, eu conheço a palavra, e vai querer debater com você. Eu já contei um caso aqui de uma vez, estava cortando cabelo, aí um cara falou assim, você é teólogo? Estava fazendo teologia. Aí eu falei assim, não, estou fazendo seminário, mas não queria assunto. Aí o cara, mas o que significa o camelo passar pelo fio da agulha? Aí eu olhei para ele, falei, não sei. Aí ele, tu não é teólogo? Explica. Eu fiquei assim, falei, não, cara, esse texto que você está falando eu conheço. Eu conheço a proposta do texto, o propósito do texto, mas, sinceramente, não me vem à mente agora o que seria um camelo passar. Eu sei que é um negócio difícil, Jesus quis falar de uma dificuldade. E se eu quisesse melhor o texto, eu iria atrás disso. Aí ele deu uma explicação que, por sinal, é falácia. Fio da agulha era uma espécie de porta que o camelo passava, isso é falácia. Mas ele deu lá a explicação dele. Aí eu fiz a pergunta, mas o senhor é cristão? Não, estou distante da igreja. Entendeu? As coisas que vemos por aí, eu te falo, o nível do conhecimento que ele possui
faz com que ele possa debater e deixar teólogos envergonhados por não saber. Eu não senti vergonha nenhuma. Mas na cabeça dele, bem provável que ele tenha carregado essa experiência, ele pôs um teólogo no bolso. Aí ele começou a vomitar, eu já fiz teologia, eu já isso, eu já aquilo. Só tinha um problema em tudo isso. O que ele possuía não mexia em nada com a vida dele. O que ele possuía não era capaz de provocá-lo a nada. Não é capaz de produzir nenhuma reação de fé, de adoração, de serviço ou qualquer outro benefício do que ele conhecia. O que ele conhecia era simplesmente inútil. Era informação por informação. E nós estamos cheios, os nossos ambientes estão cheios de pessoas que entendem. Quer ver uma coisa? O fato de um pastor pregar assim, a pessoa fala assim, você é mais professor. Será que você não criou um estereótipo de pregação baseado em nenhum princípio bíblico, mas na performance de alguém que você ouviu e você se entreteu mais com aquela pessoa? Talvez você nem saiba o que é uma pregação bíblica. É bem possível que você acha que pregar, qualquer um prega. Eu já ouvi essa frase. Mentira. Pregação, de acordo com o que Pedro falou, na sua primeira carta, no capítulo 4, é um dom exercido por alguns que recebem os oráculos de Deus, palavras específicas. Então não é qualquer um que prega. Lamento, qualquer um fala daqui, qualquer um usa esse lugar, esse espaço, qualquer um porta o microfone, seja na mão, seja pendurado como o meu. Qualquer pessoa pode fazer isso aqui, mas não é qualquer um que se move para cumprir o propósito desse espaço aqui. E provavelmente você já ouviu tanta coisa sobre a igreja tem que ser assim, a igreja tem que ser assada, tanta coisa que você obteve de informação, e nós estamos, lamentavelmente, tendo que desfazer para construir. Nós estamos tendo que olhar para as pessoas e falar assim, considera que talvez você não entenda para que você possa entender. Considera que você não saiba para que talvez você possa descobrir Deus. Sabe por quê? O que nós vamos fazer com uma aliança tão simples que nós habitamos, a época da graça? Só para você ter um exercício, nós vamos fazer um exercício aqui agora. Hebreus 8, 10. Isso aqui são palavras de Jeremias, citada pelo escritor de Hebreus. Tá ficando bom. Ó, porque essa aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei, olha a aliança que ele vai fazer com o povo novo dele, imprimirei minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Lê isso aí. Dá um tempo para você ler, enquanto eu vou beber uma água. Dá uma lida aí e pensa o que significa isso para você. Isso é real, gente? Ele está falando que a aliança que nós habitamos, ninguém vai precisar dizer às pessoas, conheça a Deus. Por quê? Porque todos me conhecerão. Se tem uma das coisas que eu conto no dedo, são indivíduos que conhecem Jesus. Como explicar isso? Eu estou falando que, eu sei, existem pessoas que vomitam Bíblia. A cada fala da pessoa, um versículo disparado. Ela tem ali tudo na ponta da língua. Mas quando você fala, cara, está vencendo o pecado, está vivendo uma vida intensa mesmo, tudo que você sabe de Deus te faz prostrar em adoração e servi-lo com tudo. O que você sabe de Deus está te fazendo ser mais parecido com Ele ou apenas te informou acerca dele? É uma desgraça saber que uma comida é gostosa, saber falar sobre ela na receita e nunca ter provado. Eu citava uma coisa que antigamente dava certo. Vamos ver agora. Quem já comeu chipa? Levanta a mão alto. Pelo amor de Deus. Você também. Que isso, gente? Vocês são muito ruins de degustar. É um pão de queijo melhor que pão de queijo. E olha que minha família é mineira, né? E pão de queijo para o mineiro, no quesito culinário, eu sou 100% mineiro, gente.
Eu falo com a minha mãe que eu tenho chateação. Minha irmã nasceu em Minas, era para eu ter nascido lá. Depois ela veio para o Rio. Então, por que ela não foi para lá me ganhar e vir? Eu amo Minas. Mas chipa é um negócio muito gostoso. É um pão de queijo com calabresa, pensa nisso. Pode ser com outros recheios. Com goiabada. Como pode ser puro. Agora, vamos lá. Você já tem um monte de coisa. Você já tem um monte de figuras na sua mente. Parece pão de queijo, pode ser recheado. Significa que você nunca provou chipa. Ainda continua dessa forma. Você só está informado. Tem pessoas que o conhecimento que eles não sabem medir, eles não sabem entender o que é que chamam de conhecimento de Deus, e na cabeça deles, eles provaram. Eles tiveram uma experiência emocional, alguma coisa que fez muito sentido no momento de desgraça. Alguém te fez um convite para a resolução de problema e tu pensou, entre isso e alguma coisa mística, entre ficar com o que eu tenho e ir lá me entregar para esse Deus que pode mover na minha vida, que eles usam termos, mover na vida, Deus vai fazer algo novo em você. Só que essas falas cabem para cada alma, e cada um interpreta conforme a sua fome. O problema todo é que Deus não está te chamando para resolver teus problemas. E vou te falar mais, ao ir para Ele, Ele vai te causar outros problemas. Eu não vejo muita vantagem para Paulo, Pedro e para tantos outros. Eu vejo desvantagem. Paulo disse que para chegar ao conhecimento de Cristo, em Filipenses 3, ele perdia tudo. Então significa que esse conhecimento, para trocar por ele, eu tenho que deixar tudo. Como pode isso ser uma vantagem? Está começando a chegar aí? Então vamos abrir a mente. Nós lemos um texto onde Paulo está descrevendo uma oração. É o mesmo que eu pegar e enviar um bilhete para você e falar assim, vou descrever aqui a oração que eu faço pela tua vida. Sabe pelo que eu tenho orado? E eu coloco lá, Cadu, tenho orado por você para que... Paulo está descrevendo uma oração. Ele faz isso por 2 vezes. O que eu quero disparar aqui em você? A vida com Deus, ela precisa ser uma constante descoberta. Não dá para a gente achar que a gente entendeu. Não dá para a gente achar que a gente chegou. Deus é um conhecimento inesgotável. Não existe nenhum momento que você possa falar, agora sim. Agora Deus está aqui, ó. Eu explico ele para ele. Aliás, Paulo disse que pregar é falar de Deus na presença de Deus. Tem que ter temor, cara. Que Deus está sentado falando assim, deixa eu ouvir o que você está falando de mim. Mas a gente precisa entender que Jesus ele chamou o reino de Deus e falou que conhecer o reino tem que ser por meio do conhecimento dos mistérios do reino. Ou seja, essa palavra mistério, ela volta e meia surge no nosso meio e não dá para a gente evitar a vida cristã sem a palavra mistério. Só que mistério não é uma ideia de você, algo que você nunca vai poder acessar. É algo que foi omitido para que você descubra por um meio. Nós vamos entender isso. Mas está vendado, está limitado aos olhos. Não é uma coisa, como que a gente não pode entender uma coisa dessa? Geralmente é uma coisa que a gente fala assim, tem alguma coisa aí que não bate. Quem não lê a Bíblia e se impacta com tantas coisas que a gente fala assim, cara, eu ainda não entendo isso. E quantas vezes, por incrível que pareça, não foi estudando, foi orando, foi cantando, foi orando no Espírito, orando em outras línguas, foi fazendo qualquer outra coisa, menos estudando, que do nada o texto volta na minha cabeça, com a explicação completa dele. E quantas vezes já aconteceu isso comigo dezenas de vezes. Eu fui no original e eu tive entendimento antes disso de qual seria a melhor palavra. De uma forma assustadora, você entender que um negócio... Já aconteceu de Deus falar comigo assim, confere essas 2 palavras no grego, porque elas foram traduzidas diferentes, mas é a mesma palavra grega. Diante dele, eu abri os 2 textos e falar assim, clicar lá no original e falar, meu Deus, é a mesma palavra, e aquilo fazer um sentido para mim tão amplo, e mudar a minha vida. Não foi conhecimento por conhecimento, não foi informação por informação, não foi para que eu me pensasse, muito pelo contrário, porque eu tenho ferramentas para fazer isso,
Eu poderia, por meio, algum momento na minha vida, descobrir isso por conta própria, só que foi para que Deus me mostrasse para nós a cada dia mais, que o conhecimento dele é de uma outra maneira. Deus não é um objeto de investigação que eu posso dominar, conduzir, explicar e ficar falando por aí, vomitando como se ele fosse tão podadinho, que está tudo muito redondo sobre Deus. Não está. Não está. Paulo ele faz duas orações. Em Efésios capítulo 1, 15 a 18, outra oração. E ele também escreve: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé, sempre é isso, da fé e do amor para com todos os santos. Fé e amor sempre aparece no critério de Paulo para julgar uma verdadeira igreja. Ele diz: não cesso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Peça ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Aí ele vai falar 3 coisas, depois você estuda. Agora, a gente precisa entender uma coisa. Um cristão, ele está literalmente limitado em sua fé pelo nível de entendimento que ele possui. E eu não estou me falando de estudar apenas. Eu não estou falando de você abrir um livro, de você ter acesso aos melhores livros, senão ganharia quem tem dinheiro, porque cá para nós aqui um desabafo. Eu cheguei um dia e falei assim, eu vou comprar uma coleção para mim, chamada Patrística. Anota aí, depois dá uma conferida. Já me ofereceram isso na gambiarra. Uma pessoa baixou, só que isso é pecado, né? Eu falei, quero não, valeu. Valeu, quero não. A Patrística foi lançada pela editora Paulus. Vai anotando aí. R$ 4.000. Você já até riscou assim, né? Você acabou de falar que Deus não é investigado, então peraí. É o meu primeiro ponto. Não se trata de investigação. Quando a gente fala que Deus ele quer aumentar o entendimento, não se trata de investigação, mas de um relacionamento. Afinal, o texto, abre lá, por favor, de novo, Diogo, 3:14, deixa aberto. Não se trata de investigação, mas de um relacionamento. Porque nós estamos pedindo diante de um pai. Próximo, família. A linguagem é de relacionamento. Não é uma linguagem de uma entidade mística. Não, é um ser que decidiu criar e que, quando criou, se tornou pai da sua criação e, para a sua criação, quer se relacionar. Paulo está falando que, diante de um Deus Pai, ele se punha de joelho. Então, não se trata, por favor, não se trata de um relacionamento, se trata de um pai que está se aproximando de uma família ampla. Se trata de um pai que, no capítulo 2, fala que nós nos tornamos uma família. Então, preste atenção, uma igreja, a melhor expressão que ela tem e o que ela deve procurar se parecer é com uma família. Nós precisamos invocar a Deus e querer ir na direção de Deus como um Deus relacional. A gente precisa trabalhar nas pessoas uma ideia de relação com Deus e não de um ato religioso, onde elas pareçam pertencer aqui, fiquem escravas da minha pessoa. Não, a gente tem que ser orientador para Deus. As pessoas precisam provar Deus. Se elas entram aqui, elas são tão escravas quanto no pecado, de um sistema que oprime, com forma, com tanta coisa. Nós precisamos entender uma coisa. Essa família nos céus e na terra recebe o nome, né? Ela é chamada, ela tem identidade em Deus, não é qualquer coisa. Aí olha que interessante. Ele fala que a gente precisa iluminar os nossos olhos, nos textos que lemos em Efésios, conceder espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Em outras palavras, ele fala também de compreender medidas. Põe o 18 para mim e deixa ali no telão. É com base nisso aqui. Ele diz que não tem como conhecer isoladamente. Mas ele diz o seguinte, você precisa procurar conhecer, compreender o quê? Largura, comprimento, altura, profundidade. São medidas. Você entendeu isso ali? Tem uma discussão, por causa da tradução.
Está falando do conhecimento de Deus? Está falando do amor de Cristo? Não nos importa. É sobre conhecer Deus. Se é o amor, se é outra coisa, não é interessante isso. É interessante entender que esse conhecimento, essas medidas, por favor, pode deixar aí. Essas medidas, elas são relacionadas a uma relação com Deus. Ele está falando, você precisa entender, quando você vai para Ele, com todos os santos, você precisa procurar compreender. Existe isso aí. Largura, comprimento, altura e profundidade. E eu quero falar sobre essas medidas agora. Talvez você nunca pensou que a medida que você está é desproporcional para a maturidade que você deveria ter. Talvez você se julgou, e isso é ruim demais. Eu já ministrei uns dias aí atrás sobre esse conceito. A gente pensa que tem, e isso é horrível. É horrível lidar com uma pessoa que ela pensa que sabe. Quando eu fui fazer aula de dicção, eu tinha noção. Aí o camarada, ele era pastor que me deu aula, e tinha um vozeirão, né? Ele falava, ô Jefferson. Aí ele, meu querido, vamos sair com o carro. Ele falava assim, Anselmo. Cara, esse cara é um locutor, meu Deus do céu, fala direito. Aí ele pegou e falou assim, se ajeita aí. Eu me ajeitei. Ele virou e falou assim, você tem uma noção? Aí eu já ia disparar assim, eu falei assim, não muito. Eu falei, vou falar que eu sei nada, tá maluco? Ainda bem que não, né? Ele falou, isso aqui é a marcha. Aí começou, pisa na embreagem. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A ré, que eu não lembro agora, ré para frente no Celta. Foi o carro que eu fiz a autoescola. Aí ele pegou, e foi falando, e falou assim, agora, meu querido, bota em ponto morto e eu vou te ensinar o procedimento de saída. Eu falei, tá bom, procedimento de saída. Liga a seta. Né? Que é isso? Solta a embreagem, agora vai soltando a embreagem, para aquela coisa toda. Eu falei, parou tudo. Como assim? A gente vai andar? Ele falou assim, ué. Sabe aquele tipo de pessoa que você senta ali e você fala assim, cara, o cara vai me ensinar a passar marcha. Eu já quase entrei com um carro dentro da casa de uma pessoa. Já dirigi, cara. Dirigi a beça. Como é que o cara vai me ensinar a passar marcha? A sensação que a gente tem com algumas pessoas é exatamente essa. Ele fica assim, cara, vai falar para mim de... sabe quem eu sou, cara? Teve um cara que chegou para mim, eu estava evangelizando ele, falando para ele voltar para Cristo, e ele falou, pastor, eu já fiz paralítico andar. Eu falei, cara, agora tu está nas drogas. Gente, você quer me impressionar? Fala alguma coisa realmente impressionável, porque eu sou pouco impressionável. Sério, eu me impressiono com muito pouco. Aí, nesse sentido, eu pareço com o Léo. Sério, cara. Essa história de eu fui, preguei em não sei quantos. Cara, eu fujo de pregar. Eu gosto de pregar na igreja. Eu não sou esse cara. Então, isso não me vislumbra, entendeu? E tá o cara vomitando que curou, que não sei o quê. Eu fiz uma pergunta para ele, cara, e aí? O que aconteceu? Caí. E agora? Aí sabe o que aconteceu? Voltou para Jesus. Mas sabe aonde? Na igreja que ele era o pregador. Aí passava para mim, ó, tô firme em glória, já tô até pregando. Que nojenta. Essa igreja, ela é nojenta. Passou um tempo, tava um mototáxi no portão do cara de novo. Fulano! Sabe para quê? Para entregar o pó. Tem disque droga. Então, do que adianta, meu irmão, a gente ficar brincando de que a medida que nós possuímos é uma medida profunda, é uma medida intensa, a gente sabe muito, nós somos muito, projetando uma coisa que nós não somos de verdade. Isso aqui é uma escravidão. Igreja é uma escravidão às vezes. Você tem que ficar o tempo todo passando que tu é um crente numa medida que tu não é. Jesus nunca, ele sempre confrontou as exposições de meninice dos seus discípulos, mas ele nunca
nunca glorificou a hipocrisia, o fingimento. É melhor um Pedro se tornando um líder de uma igreja, um cara precipitado, sabe? Confuso. É melhor um lá sem fé. Jesus pegava gente que não era para torná-las. Lembra do domingo passado? Nós saímos aqui cheios de adjetivos bons, né? Igual o Marcelo me elogiando. Nós não somos nada, nós somos desprezíveis. Deus pegou as coisas malucas. É só coisa ruim que disseram de nós. E ele falou que ele nos escolheu por esses adjetivos que nós temos de glória. Que nós não somos nada. Então a gente precisa entender. A gente precisa entender que talvez a medida que nós estamos andando está insuficiente. Você começa a buscar a Deus, mas no começo, pastor, eu orava, sabe? Acendia o mato, acendia o meu cachorro, acendia quem estivesse passando. Se a minha esposa estivesse passando na hora, o cabelo dela pegava fogo. E agora, quem é você? Qual é a medida? Qual é a intensidade do hoje? Eu quero saber o hoje, eu quero saber o que é hoje para você. O que isso te levou? Porque essas meninices, a Bíblia já diz, ele não ignora, eles estiveram debaixo da nuvem, andaram no meio da coluna de fogo, beberam da pedra que era Cristo, e no final, caíram mortos no deserto. O que adianta, meu irmão, curar um cego, expulsar um demônio, entregar a profecia, pregar, ser o líder, ser o pastor, ser eu, ser sei lá quem. E por fim, Anselmo, não ser suficiente para me sustentar em Deus. O que Paulo falou é, eu perco tudo, vou ser sustentado, eu quero ser achado em Cristo. Eu quero que no final de tudo, eu ainda esteja nele. Eu ainda ande com ele, eu esteja inserido em Jesus. Se falarmos de medida, não tem como evitar. A gente tem que ir lá em Ezequiel 47, do 1 ao 12. O que acontece lá? Aquele famoso texto do rio que corre do templo. O que acontece? Mais ou menos 500 metros, 500 metros é medido com um cordel. Cara, e era coisa bastante. Mais ou menos a medida aí dá de 15 a alguma coisa de centímetro. Cara, e é assim, cara. Caraca. Nós temos a trena, né? É mais ou menos isso. Cordel, pá, 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 pá. Foi medindo. O que ele faz? Aí ele vê um rio que saía, o limiar do templo. Passa o próximo. O que ele vai fazer? Ele sai, aí ele vê lá do lado leste. O que o cara começa a fazer? Medir. Verso 3. Ele vai pegar um cordel e vai começar a medir 500 metros. E fez o quê? Passar pelas águas. O que está acontecendo aqui? O profeta está tendo uma visão onde um homem aparece com um cordel e começa a medir. Quando chega em 500 metros, ele fala, passa. Ele passava, era aquela dimensão sempre. Ó, na mesma coisa, na mesma medida. Não mudava nada. Depois, media. Passa, joelho, passa aqui. Depois a nada. O que vai acontecer? Quando ele está voltando do rio profundo, quando ele olha, ele vê uma coisa absurda. Ele vê árvores que brotaram, vida que... árvores frutíferas, e ele começa a olhar aquilo, aí vem a explicação para ele. Essas águas que você viu vai parar lá num rio morto, no mar morto, no mar salgado, até hoje. Está começando, tá? Tem uma coisa muito sinistra acontecendo no mar morto. Você sabe que ele é o lugar mais baixo da terra, da terra, e por excesso de sal não produz vida. E está começando a produzir vida. E já se viu peixe. É um negócio muito sinistro. Quem estuda isso, muito sinistro. O ambiente é árido, é um ambiente seco, em volta. Bonito, muito bonito. Não conheço pessoalmente, é óbvio. Não por falta de vontade. Aí, o que acontece? Ele fala, aonde esse rio passar vai gerar vida. Você vai a Apocalipse 22 e tem lá um rio que sai do trono de Deus, que rega a cidade, que em volta dele sai árvores frutíferas de mês em mês, dando fruto e dando as suas folhas servem, não murcham e serve de cura para as nações. A mesma figura. O que a gente precisa entender? Ele fez passar. É interessante que ele fala assim, medida, e vamos.
Você vai andar nessa mesma medida. Chega uma hora que ele fala assim, outra medida. Agora é mais profunda. Não é igual praia, já viu? Tem praia que é sinistra, né? Tu entra, tá aqui assim, aí tu pá, toma aquelas... Aí tu vai, de repente vai assim, brum. Já viu esse tipo de praia? Isso é até perigoso, você não tem noção, você andou um pouquinho da areia, geralmente é um macete, tu olha alguém. Vai, aquela pá, tu vai olhando assim, ninguém vai ficar de pé, vai olhando, porque se tu entra de uma vez, tu, né? Agora não era o caso. O caso é que tinha uma medida e tinha que andar na medida, até que ficasse profundo. E depois daquilo ali, o resultado foi vida. Por onde aquela água começou a brotar, quando ela enche a profundidade, ela começa a gerar vida em torno dela. Então, o que a gente precisa entender, meu irmão? Está na hora de você entender que para a vida voltar, talvez você tenha que começar a andar um pouco mais profundo. Tem lugares que você ainda é muito raso, muito criança, muito menino, e você está julgando uma profundidade que você não tem, que você não chegou. Você acha que chegou. Esse é o ponto. A igreja, por ser um lugar que se expõe à fé o tempo todo, que tem pregação, que tem discipulado, que não sei quem prega. E a internet agora, meu irmão, é podcast que não acaba mais de tudo que é assunto. Qualquer um virou especialista em qualquer coisa. O problema todo é que nessa sociedade tão bem informada, tem um conhecimento que não é assim, que é o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele é experimental. Ele fala compreender aqui a largura, comprimento, a altura, a profundidade. É você literalmente experimentar, é provar aquilo. Não é de fora, não é pensar, peraí, deixa eu fazer cálculos. Então, a cada 1000 côvagos, que é os 500 metros, a cada 500 metros um nível de profundidade. Deixa eu ver o nível que subiu daqui do tornozelo para o joelho. Gente, não é assim, não é investigativo. Tem pessoas muito rasas que elas falam, vomitam, porque alguém informou para elas. Eu te falo, meu irmão, eu glorifico a Deus por quantas vezes alguma coisa que eu explicava de qual é salteado me surpreende. Eu glorifico a Deus, eu fico maravilhado o tanto quanto eu ainda descubro Deus. É o problema de muitos. Você acha que entende tudo do outro, porque se relacionava lá no namoro. Casa, a gente perde o interesse de descobrir o outro. E o outro é profundo, você entende isso? As pessoas são profundas, Deus é profundo, não dá para tratar o outro de forma rasa. A gente fica tentando tratar o outro pela superfície do outro, pelo que a gente julga que o outro é. Eu estava falando isso com a Cátia e com a pastora ontem. Falei, gente, eu sou tão mal interpretado, as pessoas pensam de mim as coisas que eu não sou, e eu fico, assim, escandalizado. Gente, tem muita coisa que você deve pensar de mim que eu não sou. Eu vejo, eu observo, eu vou interpretando as falas, as coisas, eu fico assim, gente, não, eu não sou isso aí. Teve uma vez que uma pessoa quis dar a entender, brincando comigo, que eu fui mimado. Eu falei assim, deve ter sido quando minha mãe, com 8 anos de idade, saiu de casa pelo problema que os meus pais tiveram. E eu fiquei com meu pai, passava até fome, tivemos que trabalhar, a gente não tinha nada dentro de casa. Eu devo ter sido mimado mesmo, não tinha roupa de Natal. Literalmente, a gente passava fome. Sabe quem sustentou a gente por muitos e muitos anos? Meu avô. A gente comia o que tinha na casa do meu avô. Então, por favor, onde que eu fui mimado? Eu falei, gente... Aí falaram assim, a tia Luz deve ter mimado muito ele. Eu fiquei olhando, caraca, não entende nada da minha história. Me conheceu quando eu morava com a minha mãe, porque eu casei morando na casa dela. Só que foi aos 15 para 16 anos que eu vim morar com a minha mãe. Aos 8 anos de idade ela se separou do meu pai. Faz as contas, meu irmão. Por favor. Sem nenhuma medida, a pessoa superficialmente acessa a gente, julga a gente, estabelece uma medida. Você acha que me ouve pregar e você me conhece. Está aqui, sei lá, 2, 3 anos, 4 anos. Acha que já sabe quem é o teu pastor. Não sabe. Jesus, ele não chamou o discípulo para andar com ele. É para andar com ele, tá com ele. Venha ficar comigo, vem conhecer, vem estar perto, vem andar. Tem que andar perto para andar, para conhecer. Tem que estar perto. E sabe o que a gente faz com Deus? A gente começa um projeto de investigação. Aí as medidas são rasas, porque Deus é profundo.
E ele não se dá a conhecer pelos livros que você pode acessar, pelas pregações. Aí começam as coisas mirabolantes no meio da igreja. Pastor, tu conhece o pastor não sei o que Falcão, não sei o que Trovão, não sei o que do Belfor Roxo, não sei o que do Itaipu. Aí eu fico assim, não. Aí a pessoa fica assim, como não? Mas você não é pastor? Eu não tenho um catálogo, não chegou em casa assim depois que eu fui pastor, catálogo dos pastores mais ungidos segundo o povo. Não chegou isso para mim. Talvez o teu gosto é menino. Chegou um rapaz aqui na igreja, começou a andar com a gente, fizemos um bocado pelo cara para ajudar o cara. Aí ele vira e começa, pô, pastor, a igreja de onde eu era. Quando tu começa com essa história, meu irmão, dá vontade de falar assim, volta, por favor, que tenta trazer uma cultura que não é minha. Aí o cara tava, a igreja de onde eu era vai para Israel, pastor. Tem fogueira, eles vão fazer uma fogueira em Israel lá no Monte Sinai. E eu assim, ó, a minha cara de impressionado, gente. Queria mandar o sério cara, mas não podia, era um novo convertido. Falei, anota seus pedidos, pastor. E caramba, eu sou um negócio ruim mesmo, né? O cara não pede oração pelo pastor, pastor, ora por mim, não. O que ele faz? Ele pede os meus pedidos de oração para outro pastor e lá em Israel orar por mim. Falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Durou isso dias, porque eu estava fugindo do pedido. Eu não queria esmagar a cana quebrada. Eu estava tranquilo, quietinho na minha. E o cara estava com a vida toda alanhada. Vai por mim. O que ele menos estava precisando era ministrar minha fé sobre Israel. Ele precisava ouvir o que eu tinha para falar e discipular. Ele não ouviu. Sabe o que aconteceu? Tivemos que conflitar. Falei, irmão, faz o seguinte, faz a tua lista e manda. Cara. Você tem fé para isso? Eu não quero desfazer, não. Para mim é um desperdício de papel, de tempo, de propósito. Gente, vai para o Monte Sinai, vem de pensar tudo o que aconteceu. Numa brecha de uma rocha, Deus colocou Moisés ali. Meu Deus, passou. E Moisés viu Deus pelas costas. Houve uma aparição de Deus naquele lugar. O que o cara quer fazer? Uma fogueira para queimar papel do Brasil. Aí, eu falei, irmão, minha fé não... Cara, isso não toca minha fé em nada. Literalmente, relativamente, assim, nada, nada, nada. Eu falei para ele, meu querido, faz a tua fé, mas a minha não vai, cara. Eu não acesso isso. Nem em Israel, nem em Jerusalém, nem nesse monte adorarás o teu Deus. É em espírito e em verdade. Deus habita lá tanto quanto habita aqui. A terra lá é um instrumento de estudo poderoso. Ali é um ambiente ainda muito profético. Tem muita coisa para acontecer naquele cenário, porque foi ali que Deus botou o seu nome. Mas hoje é só um ambiente de idolatria, guerra, fé. Tem de tudo. Tem cristãos sérios que moram lá, que adoram a Jesus. Tem judeus sérios que também seguem a sua religião. E outras religiões. É só isso para mim. Não, eu não batizaria no Jordão. Então, olha o que acontece. O cara está com a vida toda quebrada. Ele está vindo de uma igreja. O discipulado lá não ajudou ele, ou ele não se comprometeu com o discipulado. O que ele traz? Uma coisa rasa. Ele traz uma crendice. Em vez de crer em algo que funcione para a vida dele. Meu irmão, não foi capaz de livrá-lo nada, porque ele não ficou e não foi submisso ao discipulado daqui. Ele queria essas crendices, queria mostrar que ele talvez não era tão raso. O outro levou uma mulher na casa dele. Pastor, o senhor tem que ir lá, olha os olhos. Tem um espírito de morte dentro da minha casa. Eu falei, como assim? Eu falei, como assim, irmão? Ele tem um espírito de morte dentro da minha casa. Eu falei, mas como é que você sabe disso? A irmã foi lá e orou. Eu falei, pois ela que viu, ela que tire. Eu falei, vou não. Aí ele, como assim? Eu falei, olha só, irmão, espírito não habita casa, cara. Espírito habita pessoas. Se ele quisesse libertação, minha mão estava ali, ó. É muito fácil a gente transferir para esse misticismo as perturbações que a gente está enfrentando. Meu irmão, a tua vida está arrebentada para Satanás. Você quer mesmo que eu unja o teu carro? Tampa as brechas aqui, pastor. Dá uma ungida aqui na minha testa para Satanás não entrar.
Nós estamos zombando por causa disso. É uma medida rasa de Deus. Criamos uma religião, criamos um ritual, criamos símbolos e batizamos Deus daquilo ali. Fizemos um Deus para nós. O Deus mesmo que a gente segue, meu irmão, ele fez tudo na abundância e na profundidade. Deus não vive na superfície. Olha para mim. Se você quer conhecer Deus, pare de ser superficial, porque não é superficial o conhecimento dele. O Efésios 1, 7, o que diz lá? Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo riqueza. A graça é isso aqui. Riqueza da sua graça, não é pobreza, não é crente moribundo, crente que perde para tudo. Qualquer pecado banda o crente, pelo amor de Deus, onde está essa riqueza? Nós somos pobres de uma riqueza? Como é que é isso? Mas olha como ele fez. Que Deus derramou abundantemente, não é pouca medida. Ele vai usar essas palavras de medida o tempo todo na carta aos Efésios para nos explicar a vida com ele. E ele vai dizer, tem abundância sobre nós. Então tem que estar aí agora, sobre a tua cabeça, isso aqui. Ele diz em toda sabedoria e entendimento. Esse é o problema, está limitado pelo que entendemos. Está aí, ó. Deus derramou abundantemente sobre nós. Efésios 3, lá no 19, o que diz? E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Quantos cristãos você conhece que tem isso aqui, gente? Não é o cara que vomita conhecimento aqui, não. É conhece, anda com ele. Fala, eu sim venço o pecado, eu sim na minha geração ando com Deus, eu sim conheço Deus, eu tenho entendido Deus, eu tenho andado com Ele naquilo que Ele tem me informado sobre Ele. Passa o próximo texto. Aí diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, está fechando a oração e ele diz aqui, ó, mais do que tudo, Ele pode fazer infinitamente mais. Medidas exorbitantes, exagerada. Aí ele diz, segundo ou conforme, essa palavra ali que lasca tudo, porque é conforme o poder que opera em mim. Aqui que atrapalha tudo. Aqui que atrapalha tudo, porque Deus pode muito, mas em mim Ele pode o que o poder dele opera. As limitações estão em nós. Se a gente não acessar as medidas, a gente perde o que Ele tem. Efésios 4, verso 7, vai falar sobre dom. Olha aí. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida. Isso aqui é metron, é um pote, a medida. Ele diz, do dom de Cristo. Não. Isso. Tem gente limitado. O dom de Cristo na sua vida, serviço, meu Deus do céu, não sei nem. Eu não acredito que eu consiga engajar uma igreja. Eu desisti disso. Isso é ridículo. A gente tem que perder disso. Nós, líderes, não engajamos ninguém. A gente desperta o indivíduo para amar Jesus. Se o amor dele por Jesus não levar ele a fazer igual aquele homem que tinha quase mais de 2.000 demônios dentro dele, o cara vira e fala assim, me deixe contigo. Jesus fala, não. Fica e fala para os teus o que o Senhor te fez. Ele foi e anunciou em Decápolis. Sabe o que o cara fez? Ele não foi para a família dele falar só não. Ele foi para 10 cidades. Um conjunto de 10 cidades. É isso que a gente precisa. Um indivíduo de fato liberto. Porque se o cara não quer falar de Deus depois do que Deus fez por ele, meu irmão, não vai ser a minha estratégia que vai te levar a algum lugar. Já vai entendendo o tema desse ano. Então, por favor, já vai entendendo. Conhecer a Deus é impacto de vida. É um negócio que faz assim, meu Deus, eu não consigo ser mais o mesmo. É isso. Se você consegue ser mais o mesmo, tem problema no teu conhecimento de Deus. De coração, tem problema. Efésios 4, 13. Diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Do pleno. Eu fico perplexo com isso. Pleno conhecimento do Filho de Deus. A estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Será possível que a gente pode isso? Às vezes eu quero daquela falácia. Ninguém consegue a perfeição aqui não, porque se ficar perfeito, Deus leva para que não se perca. Eu também queria crer nessa crendice maluca bíblica que os outros dizem que está lá na Bíblia. Eu nunca achei,
Mas eu queria acreditar nisso. Sabe por quê, meu irmão? O que menos se tem é plenitude, ou intensa busca pela plenitude de Deus. Eu estou precisando de crente desesperado do meu lado. Fala assim, pastor, não está suficiente. Não é que fique aqui, a pregação não foi boa. E quem disse que eu quero que você ache que a pregação é boa? Entendeu? Você nem entende o que eu venho aqui fazer. Eu não venho aqui para dizer que a pregação tem que ser boa. Às vezes eu faço uma pregação chata. E daí? Se o Espírito Santo não for o principal daquilo que está acontecendo, se a palavra não for a dele, pelo amor de Deus, meu irmão, eu vou ficar aqui igual um palhaço te contando piadinha para te entreter, para você gostar de mim? As pessoas falavam isso para mim, pastor, os visitantes não vão gostar. Com todo respeito, querido, se a pessoa está ouvindo o que eu estou falando, ela está entendendo. E se o Espírito Santo não ilumina ela, não é possível que o meu carisma substitua isso. E se ele está ausente, eu quero parar de pregar. O que eu vou fazer aqui? Fala, Kátia. Eu vou ficar aqui contando piada. Eu vou ficar aqui tentando entreter, mostrando, elaborando poesia. Olha, tem uma frase de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon nunca falou aquilo. Tem umas frases aí que são 4, 5 frases, uma frase com o nome de 5 homens diferentes. Eu falei, meu Deus do céu. Será que lá no futuro vão botar meu nome assim também, gente? Nas frases que eu não falei? E disse Jefferson, será que vai ser assim? Não vai dar tempo não, Jesus está voltando. 2 décadas, não mais que isso. E já está menos um ano, tá, Desirê? 19. Não tem 2 décadas de história não, gente. Pelo amor de Deus, estudo o sinal. Não tem. Eu estou desesperado porque eu acho que Deus vai fazer alguma coisa maluca com a igreja real dele. Eu acredito que vai ser um negócio assim. A gente vai ver gente pegando fogo do nada. Né? Pegando fogo, não, é incendiando o coração. A pessoa fala, cara, eu quero orar. Abre a igreja que eu quero orar. Mas, irmão, por quê? Não sei, eu tenho que orar. Eu acredito que vai acontecer isso. Mas não vai ser massa. Fica tranquilo, você não vai ver um auditório inteiro pegando fogo. Isso não vai existir. É pessoas. Você vai ver indivíduo maluco, gente levando gente à conversão na rua. Eu acredito que tem que ser um negócio assim, cara. Por quê? Porque está caótico. Os templos estão lotados, mas o conhecimento de Deus não está chegando. É igual se a gente for medir o ensino no nosso país. Gente, a aprovação está quase instantânea. Falando besteira, Cleana? Priscila, de escola particular. Não, vamos expor, não. Já expus, né? Tem mais algum professor que eu esqueci? Hã? O Léo. Coitado do Léo. Vou nem falar pro Léo, coitado. Ele é professor de uma lição que todo mundo gosta, matéria, física. Se apaixonou pelo Léo agora, né? Já está com vontade de bater no Léo. Hein? E o Léo tenta fazer, cara. A gente via lá uns experimentos, umas paradas bem legais. Mas parece que a gente aprova. Não é isso, uma sensação que dá, tipo assim, ó. Ai, gente, dá diploma. Quanto mais burro, melhor. Desenvolve ninguém, não. Teve uma vez, eu peguei uma professora no início de carreira. Aí ela chegou na sala, bom dia, classe. Eu sei que vocês estão sem matemática há muito tempo. Eu estou aqui para ajudar vocês. Aí ela começou a escrever no quadro. Falei, professora, eu posso falar uma coisa? Cara, muito engraçado. Aquele dia eu queria rir. Só que eu fui tomado por uma indignação. Falei assim, professora, os meus amigos estão sem matemática há muito tempo. Eu sei o que a senhora vai fazer. Vai começar com a equação do 2º grau, vai começar isso, fórmula disso, fórmula daquilo. Deixa eu falar uma coisa com a senhora, francamente. Eles já foram prejudicados por mais de 4 anos sem matemática. Sem matemática, você ouviu isso? 3 a 4 anos, eu acho que eles tinham... o professor vinha suprir a matéria, mas depois não ficava, eu não entendia. Um colégio do Estado. Aí, eu virei e comecei a falar. Falei assim, está todo mundo aqui já prejudicado. Tem gente aqui que não sabe nem a base. Somar. Aí eu fui com o maior cuidado ao pessoal. Não, mas é verdade do amigo. Era meu primeiro ano na escola. Aí eu comecei a falar, quer saber? Esse povo precisa de uma matemática financeira para a gente pelo menos poder fazer
um, um, um concurso, bater de frente com quem está estudando matemática a vida inteira. Aí o pessoal, aí ela assim, ó, eu falei, para esse povo fazer um concurso, ele vai bater de frente com uma pessoa que estuda tal, 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 tal. A senhora deveria ensinar isso para a gente. Isso tudo que te mandaram ensinar na cartilha, essas pessoas não tiveram nada até hoje. Então, assim, isso vai ser inútil. Vocês acreditam, gente? Ela terminou chorando, aplaudindo, todo mundo me aplaudiu, e ela deu matemática financeira do básico ao avançado para concurso. E se eu te falar que eu já mudei outra cartilha também ali no Vicentino? Fiz a mesma coisa. Esse povo, e fui, meu irmão, fiz o discurso do desesperado, porque eu não aguentava mais estudar a equação do segundo grau. Esqueci a fórmula. Sabe por quê? É zombar. Você virar para alguém e falar, tá apto. A gente faz isso dentro da igreja, cara. Não, no caminho ele se encontra, bota ele para pregar. Deus me livre, dá vontade de fazer o sinal da cruz. No caminho ele se encontra. A gente coloca para discipular, cuidar de um outro. No caminho se encontra. Tudo isso tem um problema. Pressa para fazer número. Não, pastor, é para ganhar almas. Para catar coquinho, irmão. Almas? A gente está tirando as pessoas, colocando ela no berçário para ser cuidado por uma outra criança que sabe menos do que ela e você chama isso de ganhá-la? Você quer mesmo que eu pegue o teu filho agora? As crianças aqui auxiliam, né? Mas imagina, auxiliam, ajuda ali, pegando a água. Agora imagina eu falar assim, tua criança está lá? Fique tranquilo. Tem uma criança de 8 anos lá cuidando dela. Vai dar tudo certo. Tem uns facões ali, tem umas maquitas bem perto delas. Tá tudo certo, vai dar ruim não. Quem vai ficar em paz aí? A gente não está entendendo que indivíduos precisam andar num nível de profundidade maior com Deus. Deus, ele tem medida, meu irmão, e você talvez não explorou. Não é possível que tu já foi na largura, no comprimento, na altura e na profundidade. Será que você explorou tudo isso que está para você? Será que o pleno conhecimento de Deus é só uma falácia? Não é. Nós estamos limitados a desfrutar o que entendemos. Nós estamos limitados a isso. Efésios 4, 17 a 21. Olha esse texto. Ele está trabalhando na seguinte perspectiva. Um dia vocês foram assim, não são mais. Isso cabia para vocês, não cabe mais. O que cabe para vocês é outra perspectiva. Ele está falando, alinha o que você sabe, alinha o que foi iluminado para você. Só que ele faz um questionamento. Será que você entendeu? Olha o texto. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico. Não vivem mais como gentios. Como eles vivem? Que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tem muito crente assim, tá? Por favor, vai olhando. Tendo o entendimento obscurecido, você nunca viu um crente tapado? Eu um monte. E quando eu digo tapado, não é burro não, gente. Teve um que chegou aqui na igreja e falou assim, pastor, briguei com o cara ali agora no mercado. Eu falei, por quê, irmão? Por quê, irmão? Aí ele, pô, ele veio com a história, cara, de que o mundo vai acabar, Jesus vai voltar. Aí eu, é ele. Eu falei para ele que isso é palhaçada. Eu falei, que irmão, pelo amor de Deus. Eu brinco, né? Nessas horas dá vontade de falar assim, fali, vou fechar as portas. Eu falei, como assim palhaçada, irmão? Ele, aí o irmão falou, tua igreja é errada, cara. Ele, minha igreja é errada o quê? Aí o cara, o que a tua igreja ensina? Ele, sobre família. Eu falei, meu Deus do céu, fali, Senhor. Então, tu nunca teve uns crentes assim? Teve um que chegou assim, fala aí, pastor Jeff, tem um crente fanático lá na minha rua, e esses buscam. Aí ele falou assim, falou que tem inferno, pastor. Falei para ele, o inferno é isso aqui, irmão, não existe essa história de inferno, não. Falei, meu Deus do céu, Senhor Jesus, me ajuda, livrai-me dos crentes. Ó, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede. Por quê? Por causa da ignorância em que vivem. Ignorância nos priva da vida de Deus. Você ouviu isso aqui? Está aqui, ó. Pela dureza do seu coração. Tendo se tornado
insensíveis. Você já viu crente pecando assim? Com todo respeito, irmão, não vai ter outra forma de eu falar isso. Pecando gostoso. Começou a gostar do pecado, ainda se diz crente. Pelo amor de Deus, olha aí. Eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Ele está falando que a gente não deve ser assim. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Olha agora a fala de Paulo. Paulo é muito cauteloso, cara. Paulo não dá aprovação imediata. Ele diz, não é isso que vocês aprenderam de Jesus. Se é que, de fato, ouviram falar dele, cara, ele estava falando para a igreja que ele ficou 3 anos e meio lá. E ele está falando, eu não vou nem subestimar vocês. Será que vocês ouviram falar de Jesus mesmo? E nele vocês foram instruídos. A instrução foi em Jesus, segundo a verdade em Jesus. Tem critério. Você só não viu, mas estava sempre na Bíblia isso aí. Ele está falando que tem fato. Tem indivíduos que de fato não ouviram, de fato não foram instruídos e de fato não entendem a verdade em Jesus, segundo o que ela é em Jesus. Aí ele vai dizer, quanto à maneira antiga, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da... Se a gente não for instruído na verdade, como é que a gente vai obter a justiça e a retidão procedente, que procede, que vem? Então vamos lá. Como é que a gente julga quem foi e quem não foi instruído agora? Fala aí, Cátia. Entra um indivíduo aqui e fala assim, rapaz, eu já fundei 15 igrejas. Ô, pastor, fundei, criei 15 igrejas. Aí você bate continência? Chegou outro aqui e fala, rapaz, eu sou o Zé do Monte. Nada contra o monte não, irmão, nada contra o monte. Sou o Zé do Monte, rapaz. Eu oro, cuspo fogo. Não tem pernilongo que chega perto de mim, meu irmão. Incêndio puro no monte. Aí você, ó, a gente sai batendo continência para um monte de gente. Teve um cara, e isso acontece de vez em quando comigo. Pô, traz aí o fulano para dar um testemunho, não sei o quê. Eu falo, cara, eu nem conheço esse fulano. E por que eu faria isso? A mudança está tão escassa, gente, que a gente tem que pegar crente que diz mudou. Eu bebia sangue de galinha fazendo macumba assim. Aí tu bota o cara aqui. Sabe por quê? Crente mudado tá igual bicho em extinção. Tem que botar em jaula e a gente vai lá ver. Vamos ver o ex-bruxo da Xuxa, os 15, né? Bruxo da Xuxa, para tudo que é lado. Ou bruxaria, meu Deus do céu. A gente precisa começar a repensar se a verdade, conforme ela é, ligando a domingo passado, pura e simples, se ela encontra pouso naquilo que você está experimentando. Cuidado, meu irmão. Eu estou te pedindo cuidado. Eu sou pastor, mas estou te pedindo cuidado. Está difícil. E eu não estou chamando para mim, e eu volto a dizer, eu estou em formação. Ah, é, porque você é novinho. Não, não é isso não, tem nada a ver com isso não. Vai por mim que não tem nada a ver com isso. Um pastor muito formado, muito convicto, muito engessado, ele pode ser um problema para um Deus que se revela sempre. E mais. Eu não estou dizendo coisas novas, na doutrina não, mas a experiência, o desfrutar, é contínuo. Não serve o dia que você chorou intensamente no retiro, não sei o quê, pererê, parará. Aquela experiência foi momentânea. O que ela produz é o que serve. É o extrato. Você já tomou boldo, né? Necessitado dele? Você espreme o boldo, você não quer aquele negócio, aquela folha, você quer o sumo, você quer o que sai dali. É isso. A gente está atrás do que vem. Macetinho para fazer um suco de maracujá sem aqueles grãozinhos. Maracujá não precisa bater muito não, gente. Ó, brrr, acabou. É só para misturar. Jogou na peneira, fica tudo ali. Sabe? Você não quer aquele negocinho, aquela areinha passando desagradável no suco de maracujá. Ruim, né? Coçando a garganta. Você quer o suco. O limão, uma limonada suíça. Tira aquelas pontinhas. 4 limões, 2 litros d'água. Bateu. Só um pouquinho também. É, ó.
Acabou. Bota na peneira, espreme. Por quê? O que você quer é o suco. A gente está pegando e falando assim, rapaz, eu chupei um limão maravilhoso. Mas não era o suco que tu queria. Você quer o que daquela experiência se extraiu. E sabe o que aconteceu? Tem muita gente aqui que não tem substância. Você fala de um Deus que se manifestou, que fez, que aconteceu lá atrás. E o que isso produziu hoje? Eu vivi experiência na minha vida que me fez de uma vez por todas ser. Entendeu? Marcou, golpeou, me diminuiu até hoje. É só eu lembrar a sensação, o momento, e ele vem vivo, e me dá saudade, e me faz tudo aquilo de novo. Parece que é uma coisa que Deus imprime. É Deus virando para Davi e falando assim, você está demais, hein? Eu te tirei de trás das malhadas. Deus não tem problema de lembrar de onde ele tirou você. Ele não tem problema nenhum. E de vez em quando ele vai bater esse papo contigo se você ainda não entendeu. Entendeu? De vez em quando ele vai olhar nos seus olhos e vai falar assim, você lembra de aonde eu fui te buscar, cara? Deus pegou o profeta Osés só para lembrar Israel disso. Tirei você de prostituição. Você era prostituída. Você era uma nação idólatra. Você era ninguém. Quem era você? Eu peguei você menininha para criar. Desenvolvi você, dei tudo para você e você foi para os seus amantes. Então, por favor, presta atenção aqui. Deus não tem problema em nos lembrar de onde nós saímos. Talvez hoje você está esbarrando numa coisa. Está ficando meio chato o evangelho para você. Deixa eu te explicar. É muito ruim ficar na piscina infantil. Não é mais o teu habitat. Tu já era para ter descido para outro nível. Talvez outro nível, tu fala assim, cara, era até legal. Pô, eu me divertia. Deus mediu o conhecimento dele. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nunca é pleno, é em parte. É a porção que você pode. Pastor, eu sou meio travado para o evangelho, eu percebo. Tá tudo bem, mas eu tenho certeza que tem uma medida que cabe para você que já está vindo. Você já é iluminado com a medida necessária para a tua salvação andar. Você precisa viver com base naquilo que você já viveu, já alcançou. Vamos fechar com esse texto. Filipenses 3,16. Olha aí. Só o 15, só para você entender o contexto. Ó. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. Ele está falando acima que ele não alcançou a perfeição. E aqui ele fala, nós que já somos perfeitos ou maduros. Aí ele vai dizer, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Ele fala, se você não está conseguindo se ver conforme você é, você precisa de revelação. Seja como for. 16. Seja como for. Se você ainda não está pensando você de acordo com o que você é em Deus na totalidade, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele está falando, está tudo bem. É pouquinha, mas é a tua medida. Gente, isso é o reconhecimento de que discipulado é funcional. Você pode virar para o indivíduo e falar assim, se isso já te fez entrar no treino, está tudo bem. Não precisa aprender a fazer tudo agora, mas você precisa entender. Isso que você conheceu, te matriculou? Matriculou. Já está te fazendo dar os primeiros passos? Já está me fazendo. Então está ótimo.